Com 292 anos desde a sua fundação pelo português Antônio da Costa Nogueira, Barroso tem muita história ainda desconhecida. Mas, felizmente, ultimamente temos tido acesso a documentos e informações sobre barrosenses nos séculos XVIII, XIX e início do século XX que foram importantes não apenas na nossa terra, mas também por onde passaram. E nesta série, aqui na Rádio Liberdade FM, estamos falando sobre os barrosenses membros da nobreza brasileira no século XIX. E hoje vamos conhecer o Barão de Montes Claros, herói da Guerra do Paraguai e um grande benfeitor em Rio Pomba. Nascido aqui em Barroso e pelo lado paterno, neto de Gabriel Gonçalves Campos. E pelo lado materno, neto de João Luiz Coelho de Garre, da Fazenda do Barroso, e bisneto de Tomás da Silva, da Fazenda do Chiqueiro. E quem conta essa história é o pesquisador e genealogista Eustáquio Silva. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Liberdade. Hoje nós vamos estar falando sobre o senhor José Luiz de Campos, ou o Barão de Montes Claros. José Luiz de Campos ainda está uma incógnita aí da fazenda onde ele nasceu, né? Mas ele nasceu aqui em 10 de maio de 1812 e ele tem um vínculo muito grande com Barroso, né? Ele era filho do alferes Gabriel Gonçalves Campos, Gabriel que era nascido e casou aqui em Barroso. Gabriel era filho de Gabriel Gonçalves Campos também, né, era o nome do pai dele, e o nome da mãe do José Luiz de Campos, do Barão de Montes Claros, era a Dona Jerônima de Souza Neves. A Jerônima de Souza Neves, ela nasceu na Fazenda do Barroso e era filha de João Luiz Coelho de Garre, ou seja, o segundo proprietário da Fazenda do Barroso. E a mãe da Jerônima, a esposa do João Luiz Coelho de Garre, a Dona Albina, era filha do Tomás da Silva, né, aqui da Fazenda do Chiqueiro. E o José Luiz de Campos, né, o futuro Barão de Montes Claros, ele foi para Rio Pomba, né, e ficou morando lá, no distrito do Bonfim. Hoje é a cidade de Aracitaba, né? E ele ocupou vários cargos públicos lá, né? Ele foi vereador em Rio Pomba por várias vezes, ele foi juiz de paz, ele teve muitos cargos públicos lá em Rio Pomba, né? Hoje uma das praças centrais lá tem o nome de Barão de Montes Claros. E o pessoal gostava muito dele lá, ele era uma pessoa muito caridosa, então ele, uma vez, ele deixou de ajudar na construção, na ampliação da matriz da cidade, e pegou o dinheiro e deu aos pobres, né, e matou a fome do povo lá, muito caridoso. E durante o período da Guerra do Paraguai, ele foi convocado para a Guerra do Paraguai, o governo imperial chamando a Guarda Nacional de Rio Pomba para lutar, né, no fronte, né, no Paraguai. E ele era coronel na época, em 1865, ele foi e levou a Guarda Nacional de Rio Pomba, né, lutando na Guerra do Paraguai, né. Ele foi por várias vezes, né, eleito vereador, né, e teve uma época que ele ficou um tempo bom, né, e ele sempre ganhava as eleições, era do Partido Liberal. E em 1886, quando Dom Pedro II vai fazer uma visita à cidade de Rio Pomba, ele recepciona o imperador, né? Mas antes disso ele ganhou em 1879, né? Em julho de 1879, o título de Barão de Montes Claros, né? O nome Barão de Montes Claros, né, a gente não sabe, porque isso foi o decreto saiu do governo imperial. Esse nome foi um nome inventado lá na época para poder homenagear ele, né?
e deram a concessão a ele, né, essa honraria, que era de primeiro e único barão de Montes Claros, né? Ele faleceu em 1888, ele está enterrado lá em Rio Pomba, né? E uma curiosidade é que na década de 1880 ele alforriou todos os escravos dele, né? Ele deu alforria a todos os escravos, ele não teve filhos, e a esposa dele depois ela falece em 1912 em Santos Dumont. E no inventário dela e dele, eles deixaram toda a fortuna deles para os ex-escravos, né? E os ex-escravos deles nunca desampararam eles, né? Então tá aí uma curiosidade, essa história do Barão de Montes Claros. Eu sou o radialista Luciano Nascimento, trazendo para o rádio a história de Barroso. E nesta série, estamos conhecendo os barrosenses que foram nobres do Império do Brasil, os barões nascidos aqui, na nossa terra. Contexto e narração do pesquisador e genealogista Eustáquio Silva.